Fala pessoal, eu sou Elder Ardashnikov e hoje eu gostaria de falar sobre como analisar a performance de um disco em uma cloud. Eu gosto de imaginar o volume de block storage da seguinte forma: imagine que block storage é um grande grupo de discos que é orquestrado por algum software distribuído. E aí quando você compra um volume, você basicamente está comprando um pedaço desse disco que vai ser anexável em alguma VM. Imagine que a VM, no fundo, ela se comunica com esse pedaço de disco através da rede. Então, na hora que você anexa esse pedaço de disco dentro de uma VM, toda a iteração da sua VM com o disco ela é feita através da rede. Portanto, dois componentes de hardware são extremamente importantes quando a gente fala de performance do disco. Primeiro é a vCPU da sua VM. Vamos supor que você tem uma VM com uma setup muito reduzida, só duas vCPUs. Talvez você não vai ter processamento suficiente para estimular o disco e conseguir a melhor performance que o disco pode te oferecer. Além disso, a rede é um componente muito importante dessa comunicação. Imagine que você tenha perca de pacotes ou intermitência dessa rede. Isso também vai afetar na entrega de uma alta performance do seu volume. Então, quando a gente fala de performance de um disco, três métricas são cruciais para a gente conseguir entender o resultado do meu disco: IOPS, throughput e latência. IOPS basicamente é a quantidade de operações de entrada e saída de um disco no espaço de tempo de 1 segundo. Isso consegue nos dar visibilidade da vazão que um disco consegue entregar. Imagine que você tem um volume, por exemplo, de 10.000 IOPS. Basicamente, o seu volume vai conseguir entregar 10.000 operações de entrada e saída no espaço de tempo de 1 segundo. Quando você compra um HD, por exemplo, e conecta ele dentro do seu computador, esse HD ele vai ter um limite de IOPS físico, direto do hardware. Imagina que numa cloud, onde você tem um grupo de discos e oferece isso para o cliente como serviço, você tem que ter um limite de IOPS, porque senão você pode ter clientes consumindo muito IOPS e afetando a infraestrutura de outros clientes. A segunda métrica é o throughput. O throughput basicamente é a quantidade de informação que você consegue trafegar no seu disco no espaço de 1 segundo. Imagina que o seu banco de dados normalmente tem um payload de 4 KB, por exemplo. E você tem um disco que suporta 1.000 IOPS. Então imagine que no espaço de 1 segundo você fez 1.000 operações de escrita de 4 KB. No total, seu throughput vai ser 4.000 KB por segundo. Convertendo para megabytes, dá 4 megabytes por segundo. Dessa forma, você consegue entender quanta informação o seu disco consegue suportar. Algumas clouds, você consegue controlar o throughput de forma personalizada. Outras, o seu throughput vai depender diretamente da quantidade de IOPS que você tem e da quantidade de block size, que no fim das contas é o tamanho do payload que a sua aplicação escreve no disco. A última métrica é a latência, que nada mais é que um efeito colateral dessas outras duas métricas. A latência é o tempo de uma operação. Bom, agora vamos provisionar aqui uma VM e um volume e vamos fazer um teste de performance para a gente conseguir olhar na prática essas métricas. Então vamos entrar aqui na plataforma do Maglo Cloud, criar um volume. Eu vou criar um volume de 20.000 IOPS, ou seja, a gente consegue executar 20.000 operações em 1 segundo. Eu vou criar um volume criptografado de 100 GB. Teste. Volume. Vamos na aba de bloco de Virtual Machine. Vou criar uma instância do tipo Ubuntu. Eu vou colocar aqui uma máquina de 2 vCPUs, 4 GB RAM. Eu vou colocar teste volume. Bom, a máquina está criada, então vamos lá em Block Storage novamente. Eu vou pegar o meu volume, anexar instância e vamos selecionar aqui o volume que eu criei. 1 segundo, está sendo anexado aqui o nosso volume. O volume está anexado. Então basta aqui a gente entrar na VM, pegar o IP público. Bom, vamos nos conectar à VM aqui. Adicionar o IP público. Yes. Perfeito, estamos conectados à VM. Se eu dar um lsblk, a gente consegue ver aqui o disco de 100 GB que eu criei. Então o primeiro passo que a gente vai dar é, vamos montar esse volume.
Se a gente der aqui um sudo mkdir para criar uma pasta dentro do pfmnt, a gente já tem uma pasta onde a gente vai conectar esse disco para que a gente consiga interagir com ele. Agora a gente precisa formatar ele, então eu vou dar um sudo mkfs. Vou utilizar o file system ext4. Eu vou colocar aqui o device, vdb. Ele está criando o particionamento. Então o meu disco está aqui, vdb. E agora basta eu dar um mount nele na pasta que eu criei. Então é dev vdb. Eu vou dar um mount nele em mnt test. Se eu agora der um lsblk, eu vou conseguir visualizar que o mounting point do meu disco é o mnt test. Para que a gente consiga visualizar a performance desse disco, eu vou instalar uma ferramenta, um utilitário chamado FIO. Então vamos lá, sudo apt install FIO. O FIO basicamente é uma ferramenta que ele escreve e lê arquivos dentro do seu disco e aí ele começa a tirar métricas de performance desse disco, baseado nessa operação que ele está fazendo. Dessa forma você consegue visualizar o quão performático ou não o seu disco é. Para que a gente consiga executar o FIO, eu vou entrar aqui em alguma IA generativa. Vou entrar aqui no GPT. Só para que a gente consiga ter uma noção de como funciona os testes dele. Então vamos pegar aqui algum comando. Poderia gerar um comando FIO para testar o meu disco. É muito difícil, na minha opinião, você decorar todas essas flags, né? Então é muito mais fácil, você pede para IA gerar aqui um comando bom o suficiente. O importante é você entender o que cada coisa acontece. Então aqui, o name a gente pode deixar, o file name a gente precisa colocar o path do nosso device. Então eu vou apagar aqui e a gente vai colocar mnt test e aqui o nome do arquivo. Eu vou colocar fio test. O size pode ser 1 GB, time-based, ele vai rodar por 60 segundos. O IO Engine a gente usa o libIO. O Direct tem que ser 1. Se você não colocar Direct 1, ele basicamente vai utilizar o cache do seu sistema operacional. E aí o seu teste ele pode estar um pouco enviesado. Quando você coloca o Direct 1, ele faz um teste direto no seu disco, sem utilizar nenhum tipo de cache. Dessa forma o seu teste ele fica mais preciso. O block size aqui é 4 KB. Isso aqui é basicamente o tamanho de cada operação que ele vai fazer no disco. 4 KB é a média de que um banco de dados geralmente utiliza, de 4 a 8 KB. Aqui a gente vai botar range RW, que basicamente é leitura e escrita randômica. Aqui vamos botar 50%, ou seja, ele vai fazer 50% de leitura e 50% de escrita. E o NumJobs eu vou deixar em 1. Uma métrica que aqui é importante é o IODEF, que é a quantidade de profundidade de fila que ele vai ter. Na hora de ele fazer a operação, se a gente não colocar um IODEF, ele basicamente vai fazer cada operação de forma assíncrona. E aí ele não vai conseguir paralelizar a execução do seu teste de uma forma que você sobrecarrega o disco de fato. Então vamos rodar e aí a gente vai começar a ver o processo rodando. Como a gente pode ver aqui, o teste está batendo em torno de 10 mil de leitura e 10 mil de escrita, totalizando 20 mil IOPS, que é o limite de IOPS que a gente tem definido nesse disco. Quando a gente vê aqui o throughput, a gente consegue perceber que ele tem em média de 40 megas por segundo de leitura e 40 megas por segundo de escrita. Como a gente colocou o block size aqui 4K, no final das contas, a conta que a gente tem que fazer é 4K vezes 10 mil, que vai dar 40 mil. 40 mil KB é 40 megabytes. Então, por isso que o block size ele é muito importante quando a gente quer falar de throughput. Porque no fim, o block size ele é a base multiplicado pelo IOPS para a gente ter o resultado de throughput. Se a gente fizer o mesmo teste, só que agora a gente aumentar o block size, vamos colocar aqui para 256. Isso aqui é um cenário onde a sua aplicação ela faz operações no seu disco com um payload muito grande, por exemplo. 4 KB é um número bem pequeno, mas 256 KB por operação é uma
é uma quantidade de dados muito grande para você trafegar no seu disco. E aí, como a gente pode ver, o throughput ele foi lá para cima. Ele foi para 220 megabytes por segundo. Só que o efeito colateral disso é que isso saturou o nosso disco. O nosso disco ele não está conseguindo entregar IOPS o suficiente. Basicamente, o nosso disco travou aqui em quase 1000 IOPS, o que é muito pouco. Isso é muito por conta do block size. Como você está trafegando payloads muito grande, provavelmente a sua CPU está engargalando e ela não está conseguindo trafegar toda essa quantidade de dados na rede. Se a gente fizer, em vez de 8, a gente fazer 20 KB, a gente vai perceber que a gente vai conseguir entregar praticamente os 20 mil IOPS de limite que esse disco tem. Isso porque a gente não saturou o IOPS. Então é muito importante esse teste porque a gente consegue visualizar o IOPS, o throughput e a latência, eles são métricas que estão correlacionadas. Então, dependendo da sua aplicação, você pode conseguir alcançar mais throughput, mas pode saturar o IOPS, ou conseguir entregar muito IOPS e saturar o throughput. Existe um efeito colateral entre essas três métricas. E é muito importante você entender elas para que você consiga configurar o seu disco de forma coerente para o seu determinado caso de uso. Lembra que a gente falou que um disco ele depende muito da sua capacidade de rede, da sua capacidade de CPU, porque no final das contas ele depende desses dois componentes de hardware. Bom, na maioria das clouds você costuma ter dois tipos de VMs. As VMs que usam host dedicado e que usam host compartilhado. O que seria isso? Imagine que a sua VM que utiliza um host compartilhado, ela tá rodando dentro de uma máquina onde não necessariamente os 4 vCPUs que você contratou, eles estão exclusivamente disponíveis para você. No final das contas, os 4 vCPUs que você comprou, eles são compartilhados entre outras VMs. E dessa forma você paga muito mais barato por essa máquina virtual. Uma forma de você entender isso é, imagine que cada vCPU que você contratou para sua máquina virtual é um processo no Linux. E aí o CPU de fato da máquina, ele faz um processo de troca de contexto. E aí ele fica trocando o processo da sua VM com o processo de outra VM. Dessa forma ele consegue reutilizar aquele CPU para várias VMs. Quando você contrata uma VM desse tipo, você acaba tendo um processo chamado overcommitting. O que isso quer dizer? Pode ser que o host onde sua VM esteja rodando, ele esteja um pouco sobrecarregado. Ou de repente uma das VMs sofre uma carga de trabalho muito grande. Isso pode impactar a capacidade de processamento de outras VMs naquele mesmo host. Dessa forma, isso naturalmente pode impactar a performance do seu disco. Uma forma de você saber no Magalu Cloud se você está contratando uma VM com host compartilhado ou não, é na hora de você configurar o setup dela. Se você selecionar o Balanced Value, basicamente você está contratando uma máquina virtual que está rodando em um host compartilhado. E aí esse host ele vai compartilhar a CPU com a sua VM e com a VM de outros clientes. Se você selecionar o Dedicated Performance, você está selecionando basicamente um host dedicado para você. Então, na hora que você estiver contratando 4 vCPUs, você está contratando CPUs exclusivas para você. E mesmo que você não esteja utilizando essa capacidade de processamento, elas vão ficar lá disponíveis e exclusivas para você. Isso garante que você consiga atingir uma melhor performance de processamento. Como saber se a minha VM está sofrendo algum tipo de overcommit e isso está impactando no meu disco, por exemplo? Uma forma bem simples de você saber é você executando o vmstat. No vmstat a gente tem algumas métricas aqui. Quando a gente olha lá no final, a métrica ST, ela significa still time, ou seja, o tempo de CPU que está sendo roubado da sua máquina, né? No meu caso, aqui o still time está 0. Outra métrica importante é o WA, que é o Wait I/O. Essa métrica ela mostra pra gente se a minha máquina tá com alguma pendência de I/O, né? Ela tá esperando algum retorno. Se o Wait I/O ele estiver alto, isso é um indício que o problema é no volume. E aí a gente sabe que o volume ele não está sendo performático. Ou seja, está demorando para me responder. Se o Still Time for alto, isso quer dizer que a minha CPU está compartilhando o processamento dela com outra coisa. E dessa forma a gente sabe que o problema é a CPU. A CPU ela não vai ter
alta capacidade de processamento porque ela deve estar sendo roubada por outro processo. Dessa forma a gente consegue entender de forma mais prática se de fato a minha VM ela está conseguindo atingir a capacidade de processamento que ela deveria ou não. Se você quer garantir que o seu volume ele vai atingir a quantidade de IOPS e ele vai ser performático, o ideal é você contratar uma VM com máquina dedicada, mas ela é mais cara. Então é muito importante você analisar o seu payload e entender qual é o melhor cenário para você. Bom, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima.